Olá, meu nome é Luiz Carlos, trabalho na Sabesp, na TB, né? E instalei aqui na minha casa algumas opções de sistema de captação de água de chuva. O intuito é apresentar essas opções, tá legal? Bom, a primeira opção, este é um sistema de captação de água que eu instalei na garagem, né? Então ele capta a água da chuva que cai ali no telhado da garagem, essa água cai na calha e vai direto para as caixas d'água, tá bom? Bom, como funciona, né? É, a calha tem uma variação de medida, essa variação é interna, tá? Então vai de 5 a 15 centímetros, que é para quê? Que é para dar caída, tá bom? Aqui é uma ponta da calha, seria o lado esquerdo. Então aqui tem 5 centímetros de altura por dentro, tá? E aqui tem 15, tá bom? Então assim, ó, explicando aqui, né? Neste ponto, eu instalei nessa parte, na parte direita aqui, três furos, né? Como é que funciona? Fiz três furos, né? Instalei. Aqui na parte de baixo, os dois furos são de 1,5 polegadas. E em cima é um furo de 3 polegadas. Então, esse furo de 3 polegadas é o extravasor, né? Esses dois furos de 1,5 polegadas são para encher as duas caixas d'água que tem lá para dentro. Tem duas caixas d'água lá para dentro. Perceba que ele está um pouquinho mais baixo. Então, primeiro enche, só quando enche a caixa d'água, que aí esse furo vai ficar lotado, é que a água começa a sair pelo furo maior, tá? Essa é a estratégia aí. E tem também um furo aqui no meio, aqui, ó, porque caso a chuva seja muito forte e esse furo de 3 polegadas não seja o bastante para sair toda a água, ele também extravasa por um outro furo aqui no meio, tá? No meio da calha, tá? Aqui dá para perceber na foto, né? Foto real aí como acontece. Os dois furos aqui, né? De 1,5 polegadas de água e um furo maior, aí é um cano de 3 polegadas, aquele cano de branco para esgoto, né? E eu coloquei umas redinhas em cada ponta, tá vendo? Que é para não entrar sujeira lá para dentro, tá vendo? Que fica acumulada aqui folha, que cai da árvore e tal, fica aqui, tá bom? É, aqui é uma vista vendo a calha por cima, né? E é meio difícil de perceber o que eu estou falando. E então vou mostrar no AutoCAD, né? Se eu voltar aqui, se eu voltar aqui, vocês vão perceber que visualmente, você não percebe a caída da calha. Por quê? A diferença de altura é pro lado de dentro. Isso eu fiz por questão de estética. Então fica bonita a calha na frente aqui, numa medida só, né? Só que por trás dela é que tem uma diferença, tá? E aqui por cima dá para perceber, aqui é a ponta do lado, como se fosse assim, para quem está olhando de frente para casa seria o lado esquerdo. Você percebe que aqui é uma altura grande, mas aqui por dentro ela vai afinando, não dá para perceber direito, né? Mas é isso que acontece. Se você olhar aqui dentro, tá vendo até a sujeira aqui, a decantação da poeira, da terra, ela acumula mais para frente porque a caída está para lá. Eu vou mostrar isso no AutoCAD, que é para ficar mais fácil de perceber, tá? Então, aqui é o projeto que eu fiz no CAD, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, né? Então, aqui, ó, os furos, né? E aí, eu girando, ele tem 10 metros, que a frente da casa tem 10 metros, né? Eu girando ela aqui, ó, fica um pouco mais fácil olhando por trás, fica fácil de perceber, tá vendo? Essa aqui seria a frente da calha. Atrás é que eu deixei com 5 centímetros. Se você olhar aqui, ó, 5, né? 5 centímetros aqui, ó, né? E aí quando você olha na ponta, que é a ponta onde tem a extravasão de água, aqui o furo no meio que eu falei, que é para ter uma saída a mais de água, caso a calha encha muito, perceba que aqui está com 15. E como essa parte de cima aqui, que é até uma rebarba, né, que eu coloquei aqui, para poder fixar, né? Então isso aqui na hora que eu fixar no telhado, percebam que o telhado vai estar numa altura só nivelado e aqui vai ter isso vai gerar a caída de 10 centímetros para cá, tá bom? Então
Então, se alguém for realmente fazer, aqui é o projeto, pode me ligar também, eu deixo meu telefone no final, posso mandar esse projeto para a pessoa conseguir fazer o realmente instalar, né? Tá bom? Aqui, então aqui eu estou mostrando as duas fotos para a gente perceber na prática aquilo que eu falei, né? Se a gente olhar, se olhar aqui, aqui tá, dá para ver que é mais estreitinho, tá? Dá para ver que é mais estreitinho, tá bom? E na próxima foto, percebam que aqui, ó, é mais largo, tá? A gente vê na vida real aí e os tubos vindo, né? Aqui é os dois tubos que vão lá para as caixas d'água e aqui é o tubo que vai para a rua. Então perceba que isso aqui desce e vai para a rua, né? E eu entendo que esse sistema é bem prático e dá para ser instalado em qualquer casa que tenha esse portão social, porque eu uso para instalar as caixas d'água essa parte de cima aqui, que é um espaço meio perdido, né? Então, muitas casas, que é o meio padrão isso, daria para instalar esse sistema de água de chuva aí, né? Aqui olhando por dentro, né, para entender, então aqueles tubos que vêm aqui para dentro alimenta essas duas caixas d'água aqui, né? Ela tá vendo que ela está acima um pouquinho, né? Aqui é a entrada. E aqui até umas opções para vocês entenderem. Essas duas caixas d'água aqui são essa opção aqui de 500 litros cada uma aqui, que tem uma altura B, ó, de 56 centímetros. Né? Então, dependendo da casa da pessoa, o espaço que ela tiver acima do portão social, dá para ver qual dessas caixas aqui daria. Tá vendo? 56, 60, 75 centímetros. Dá para usar até caixas maiores, dependendo do espaço que a pessoa tiver. Tá bom? Aqui é como eu faço. Então a saída da tubulação. O que eu faço para evitar baixa pressão, porque a caixa está no nível baixo, né? Eu não uso tubo de 3 quartos. Eu trabalho sempre com tubo de 1,5 até chegar no registro. E aqui no registro, aqui eu dei um zoomzinho para ver melhor. A saída de 3 quartos agora que eu faço uma redução e coloco uma mangueira que é um pouco mais grossa, não é aquelas mangueiras comuns que são bem fininhas. Ela é um pouco mais grossa, de 3 quartos a mangueira. Tá? As mangueiras bem fininhas são de meia. Então aí dá um volume maior de água, dá uma pressão maior, tá bom? E aqui, então essa é a saída para dentro de casa, para lavar quintal, tal. Aqui no muro aqui da garagem eu deixei uma saída a mais que é para lavar carro, lavar calçada, esse tipo de coisa. Tá? Então acho que é bem interessante. Aqui eu fiz uma demonstração da economia que acontece. Tá? Esse sistema, pessoal, eu instalei ele em 2014. Aqui, ó, em fevereiro de 2014, né, que seria o segundo sistema. Né? Porque eu já tinha antes um primeiro sistema. E para esse primeiro sistema eu não fiz tudo nenhum. Né? Desde 2010 eu já tinha um sistema de captação de água de chuva que eu vou mostrar mais para frente aqui. Tá? E aí, quando eu instalei o segundo sistema, eu também ampliei o primeiro. Tá vendo? Ele foi ampliado para 1,5 metro. Então, 1.500 litros, né? E o segundo sistema tem 1.000 litros. Então, tem 2.500 litros de armazenamento de água. Quando eu fiz essa instalação e essa ampliação, eu fiz um estudo, né? Então, eu instalei lá em 2014. Em janeiro de 2015, eu fiz essa tabela aqui. Não? Então, aqui tem todos os meus consumos, mês a mês, de fevereiro de 2014, quando eu instalei, a janeiro de 2015, para poder fechar um ano. Né? E essa é a média de consumo que eu tinha em 2013, antes de instalar o segundo sistema. Tá? Porque para o primeiro sistema eu não cheguei a fazer estudo. Mas aí percebam a economia de água que eu tive aqui. Ó. Então, para uma média de 26, eu tenho todos esses descontos aqui. Ó. A minha média caiu para 19, vai 18,91, 19 metros cúbicos a minha média. Né? Então, em média, 7 metros cúbicos eu economizei por mês aí, né? E a economia em 12 meses foi de 85 metros cúbicos em um ano, economia de água, tá, gente? E aí tá aqui o levantamento, então e aqui, ó, e esse aqui, então estudando, eu percebi que para cada um dia de chuva, considerando um dia de chuva por semana, durante o mês, eu consigo economizar 10 metros cúbicos. É que isso não acontece, às vezes chove menos que isso e nem sempre você usa toda a água que você armazena. Né? Por isso que. Mas percebam que
numa capacidade de 10, eu fiquei perto aí de usar esses 10 aí, tá? Aqui eu estou mostrando até a conta para a gente ter a certeza do que aconteceu, né? Então essa é a conta de janeiro de 2015, né? Que tem aqui, ó, como a minha média caiu para 19 metros cúbicos, né? E o consumo do mês foi 16, né? E aqui, no meio do ano, lá em julho de 2014, que estava com aquela crise, a Sabesp dava prêmio por redução, tal, né? Eu tive, ó, redução de consumo por bater meta. Eu tinha uma meta aqui e eu bati a meta. Então, quer dizer, eu nem sabia que ia ter isso, mas valeu muito a pena ter instalado, porque naquela época teve esses descontos que a Sabesp me deu, né? Eu recuperei o investimento rapidamente, não é caro fazer isso aqui, tá, gente? Não é tão caro assim, tá bom? Esse é o primeiro sistema. Que esse primeiro sistema, no momento eu tive que paralisar ele, né? Ele está parcialmente porque eu fiz uma obra aqui, uma ampliação. Então eu vou reativar ele, né? Mas na época estava ativo, tá? Esse sistema também é interessante, eu estou mostrando aqui porque ele é interessante também de ser implementado. Percebam que é uma caixa aqui, essa caixa de 1.000 litros. A água da calha vem aqui para essa marrom aqui e vai para dentro desse tambor. Quando o sistema está lotado, ela sai por esse tubo branco aqui, que seria a saída de água, né? Como é que funciona isso, tá? Perceba, o tamborzinho é que é o medidor aí, vai. Então a água entra aqui pelo tubo marrom, cai dentro dele, e aí é legal que se tiver uma sujeira, alguma coisa, fica aqui no fundo dele, aí é só abrir a tampinha por baixo e esgotar depois. Aqui é uma outra entrada de água que eu tenho também, tenho duas entradas, tá? Deve fazer isso no tambor. Aqui é aquela saída que eu mostrei, tá? Perceba que a saída está um pouco mais alta do que a entrada para a caixa d'água. Então a água só vai sair por aqui quando a caixa d'água encher. E tem que tomar o cuidado de deixar, né, no nível aqui para não transbordar. Isso também eu não falei, eu também tomo esse cuidado lá no primeiro sistema, no segundo sistema, né, que eu mostrei agora há pouco. Também esses níveis de altura é muito importante, tá? A caixa d'água, ela tem que estar um pouquinho, o limite de cima dela tem que estar um pouquinho mais alta que a saída de água, né? E a entrada de água tem que estar um pouquinho mais baixo do que essa saída de água também, né? Eu tenho texto aqui, eu estou explicando isso, né? Nessa outra foto aqui, ó, é esse tubinho aqui com a água entrando na caixa d'água. Eu coloquei uma peneirinha aqui também para não entrar sujeira, tá bom? Bom, como eu desativei temporariamente esse sistema que eu mostrei agora, eu criei um bem simplesinho. Eu gosto de economizar água. Eu peguei um tambor simples, pessoal, ó, um tambor comum, isso qualquer pessoa pode fazer. Essa redinha eu fiz ela em duas dobras. Por que a redinha? Porque essa água fica parada aqui para não entrar mosquito, tá? Né? E aqui é um arame só para prender, né? Então é bem tranquilo, né? Esse sisteminha simples aqui. E aí o que eu fiz? Percebam aqui, ó. A calha que estava lá em cima, eu instalei um tubo com registro para mim abrir a hora que está chovendo e cair aqui. Se já tiver cheio, eu deixo fechado, para não ficar transbordando nem nada, né? Então, aqui é aquela saída que é padrão das calhas, é de 3 polegadas, né? Aí eu coloquei uma redução de 3 para 2 aqui, colei, né? E esse registro aqui, que é registro para água, ele dá certinho nesse tubo de esgoto aqui, viu, gente? É uma dica também. Aí eu coloquei, e é um registro de PVC que é baratinho, então eu fecho e abro a hora que eu quiser, e é mais um sistema que eu criei aí para juntar água de chuva, né? Tá bom? Do primeiro sistema que eu tinha feito, os tubos, esse é mais complexo, é daquela caixa de 1.000 litros lá, né, que está temporariamente desativado, mas a parte interna de tubulação eu deixei tudo funcionando porque eu vou reativar ele no futuro, né? E aqui respeitando aquela mesma regra, eu estou falando do tipo de registro e as bitolas, aquilo que eu já falei, tá? Só para o vídeo não ficar muito longo, né? E eu estou avisando aqui, também faço um comentário, né? É bom lembrar que quando você armazena água de chuva, além de você estar economizando água e tendo água para você usar, você de qualquer maneira, é pouco, mas você está cooperando também para evitar a quantidade de água que sai para as ruas, né? Poderia alagar as ruas. É lógico que só eu, não adianta muito, mas imaginando se a maioria da população fizesse isso, pelo menos ia retardar
as enchentes e diminuir as águas que saem para as calçadas assim também. Tem mais essa vantagem, eu queria lembrar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se alguém se interessar, quiser instalar, pode me ligar, meu celular está aqui. Sem problema. Eu mando o projetinho e ajudo no que for possível. Um grande abraço a todos e até mais.